Meditação para o dia. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. É o que está escrito na Bíblia, em Efésios 4, 26 e 27. Interessante que esse texto bíblico, ele faz uma associação de três elementos importantes. Ele fala sobre a ira, o pecado e fala sobre o diabo. Por que nós trazemos isso? Porque tem sido muito recorrente pessoas enfurecidas, pessoas iradas. Você assiste um jornal na televisão e uma pessoa no trânsito desce, bate na outra, quebra o carro da outra pessoa, bate no carro da pessoa, joga uma pedra, as pessoas faltam se morder no meio da rua, num ímpeto de ira incontido. Então nós ficamos pensando, o que é isso? A Bíblia diz, olha, você pode até irar como uma reação humana, mas não vá pecar por causa disso. E diz mais, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa isso? Não se pôr o sol sobre a ira. Significa que a ira, ela não pode ficar no nosso coração muito tempo. Ela não pode ficar de um dia para o outro, não pode deixar entardecer o dia, anoitecer e aquela ira no coração. A ira, ela pode ser admitida como um instante, um momento, como uma reação, até mesmo de autopreservação, mas ela não pode ser alojada no coração do homem. Porque se a ira, ela passa a ter espaço no coração das pessoas, aí então a Bíblia diz que está dando lugar ao diabo. E aí eu quero falar então sobre o demônio da ira. E nós precisamos entender o que é necessário para vencermos o demônio da ira. Existe sim uma casta de demônios, porque o reino espiritual maligno, ele se organiza por castas. Cada casta é especializada em tratar uma área do ser humano. E a ira é uma área do ser humano que tem sido muito afetada, que tem sido muito atingida. Muitas pessoas estão iradas, as pessoas gritam, as pessoas batem dentro de casa, xingam uma a outra sem a menor paciência. É um ímpeto de fúria. Isso não é de Deus, isso é terreno, é animal e é demoníaco. Quando nós vemos pessoas iradas, zangadas, querendo morder uma na outra, podemos saber que essas pessoas estão sob a ação do demônio da ira, uma caça de demônios que vem exatamente para desestruturar o ser humano. E essa caça de demônios, ela vai aproveitar o descontrole emocional dessa pessoa, porque o descontrole emocional dessa pessoa, diante de outras pessoas, desestrutura, desarma essa pessoa, deixa essa pessoa sem uma defesa natural. Então, esse demônio da ira, ele gera descontrole, que desarma o ser humano. O ser humano fica exposto, fica enfraquecido, fica fragilizado diante dos demônios. E nós não podemos, de maneira alguma, permitir que isso aconteça conosco, porque essa casta maligna, ela quer fazer com que uma pessoa se volte contra a outra. E onde eu sempre falo, isso muitas vezes está acontecendo dentro de casa. Normalmente é o irmão contra o outro, o pai contra a mãe contra o filho. Ou seja, meu Deus, isso é uma caça de demônios e nós temos que lutar contra isso. Nós não podemos ficar passivamente assistindo à destruição das pessoas, à destruição da família, à destruição das amizades, uma pessoa destruindo a outra. Não podemos, isso é manipulação maligna. Não podemos permitir que isso aconteça. Olha, uma das razões disso é porque nós temos hoje boa parcela da sociedade envolvida, sabe, em jogos. Jogos de rede, jogos de internet. E esses jogos, minha gente, de que se trata? Se trata de um combate, se trata de uma luta, se trata de um conflito que não tem fim. Isso não acaba, porque os estágios são infindáveis e as pessoas ficam tão viciadas nisso, ou seja, são treinadas para o conflito, são treinadas para o embate, são treinadas para lutar, lutar, lutar sempre. E olha só que isso acaba que treina as pessoas, doutrina a mente das pessoas para estar sempre em alerta para um combate. A vida não é esse jogo. Estamos lidando com pessoas e não com personagens criados aí nos jogos. Mas esses jogos, eles têm um caráter maligno, porque eles doutrinam a mente das pessoas, treinam as pessoas para o conflito,
para o ódio, para o desentendimento, para o ataque. É ataque, ataque e ataque. Tem que atacar sempre. Mas a guerra não acaba. E nós ficamos vendo esses jovens confinados em seus quartos, passando a vida inteira nesses jogos que não são realidade, que não tem fim. E quando eles saem do quarto, quando saem dos jogos, é como se aquilo tivesse na mente dele, ele sai ainda atacando, sai ainda conflitando, sai arranhando, mordendo. Queridos, isso é uma manipulação diabólica para desestruturar as pessoas. E o demônio da ira, ele está aí atuando nessas pessoas. Ele está aí preparando essas pessoas para ele conflitar com o seu semelhante, como se o semelhante fosse inimigo dessas pessoas, como se fossem os nossos inimigos. De forma alguma. Nós não podemos permitir que a nossa mente seja treinada por essa fúria, por essa ira, por esse ataque contínuo. Não podemos permitir absolutamente. Não podemos ser treinados por esses seres malignos que vêm jogar um contra o outro. Absolutamente. Nós temos que ser treinados pelo Espírito Santo de Deus. Olha só, a Bíblia fala que o Espírito Santo, o fruto dele, o que ele planta em nós é mansidão. Então a mansidão é exatamente o oposto da ira. Enquanto vem essa caça de demônios da ira, tentando desestruturar e desestabilizar as pessoas, a Bíblia fala que o fruto do Espírito Santo é a mansidão. Então, na mesma proporção em que nós nos enchemos do Espírito Santo, o demônio da ira perde o poder de atuação, perde o poder de influência sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Se você tem andado irado, enfurecido, irritado, às vezes sem controle, é opressão espiritual, é demônio da ira que tem que ser vencido. E ele vai ser vencido com o fruto do Espírito Santo. Fale com Deus, fale: Senhor, me livra, Senhor, dessa casta maligna e me enche do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, enche a minha vida. Vamos orar? Vamos falar isso com Deus agora? Senhor Deus, em nome de Jesus, temos visto, ó Pai, o ser humano vivendo, Pai amado, com o seu semelhante como se fosse um campo de batalha. Ó Deus, quantas pessoas estão enfurecidas e são agressivas, e são violentas, e são desrespeitosas, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Livra, Senhor Deus, o ser humano, dá ao ser humano, Pai, discernimento espiritual para entender essa luta na qual está envolvido, ó Deus, contra essa caça de demônios, ó Deus, os demônios da ira, que tira, ó Deus, o ser humano da paz, da harmonia, ó Deus, que aprisiona nesses jogos, ó Deus, onde há um combate infindável, meu Deus, onde as mentes são treinadas, ó Deus, para o enfrentamento, ó Deus, para o embate. Senhor, tenha misericórdia. Ajuda, Pai, para que o ser humano não seja esse ser, ó Deus, de ataque contra o seu próximo. Ó Espírito Santo de Deus, enche a nossa vida, enche a minha vida, enche a vida dessa pessoa que agora assiste a esse vídeo, enche a nossa casa, enche os nossos filhos, enche, ó Deus, o pai, a mãe, os irmãos, Senhor. Ó Espírito de Deus, enche os corações com o teu fruto, para que haja mansidão, mansidão e mansidão, de forma tal que a ira não encontre espaço entre nós, de forma que o demônio da ira não consiga se alojar nas mentes e nos corações, porque estaremos cheios do Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor. Liberta os jovens, Pai, desse demônio, liberta da ira, Senhor Deus, liberta desse treinamento maligno, Pai, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.